Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês a resenha do jogo de cozinha girassol que eu fiz, tá? Não fiz a videoaula porque já tem a aula do tapete, já tem a aula do jogo de banheiro aqui no canal. É a mesma aula, só vou explicar para vocês agora como eu fiz a passadeira. E vou também explicar a diferença de um do outro, porque eu fiz no fio 8, né? Essa base aqui eu usei fio 6 e fio 8, mas a maior parte do tapete tá no fio 8. Lá no jogo de banheiro eu fiz com fio 6. Eu tenho o tapete aqui, vou mostrar pra vocês a diferença que ficou. Esse hoje eu consigo fazer essa carreira em todos os square. E já vou emendando, né? Vou fazer alguns e aí depois eu já vou emendando um no outro pra formar os trios. E a passadeira, eu ainda não sei se vai ser com 6 ou com 7 square, tá? Aí, quando tiver prontinho, emendado, eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Bom, aí os square tá emendado. Agora, começar a fazer a base. Vamos ver quantas bases eu vou conseguir fazer hoje. Aí, terminei 2 bases. Levei 1 hora pra fazer essas duas com a cor cru. Agora, vamos ver quanto tempo eu vou levar pra fazer essa daqui, que é de 7 square. Ficou o mesmo tamanho de tapete e eu vou explicar para vocês como que eu fiz para ficar do mesmo tamanho. Também usei outra marca de barbante. Eu gostei mais desse resultado aqui. Eu achei as cores mais vivas, ficou mais macio, tá? Então, eu gostei mais dessa cor aqui. As cores são exatamente as mesmas, mas a marca é diferente. Quer dizer, vocês vão observar que esse marrom café aqui, ele é um pouco mais vibrante, mais vivo do que o marrom café que eu tinha usado lá no jogo de banheiro. Por exemplo, vocês vão observar aqui, ó, esse aqui é o tapetinho do jogo de banheiro. Vocês vão observar que as flores ficaram menores, porque eu fiz com barbante 6, tá? Nesse aqui, as flores ficaram maiores porque eu fiz com barbante 8. O único barbante 6 que eu usei nesse tapete foi o cru. E aqui eu aumentei uma carreira no cru. Ao invés de fazer 3, como eu fiz lá na aula, aqui eu fiz 4. Porém, aqui na parte onde eu faço em marrom café, eu fiz só 3 carreiras. E lá na aula eu faço 5 carreiras. Ó, na aula eu tenho 5 carreiras. São 3 carreiras de ponto alto, depois uma carreira da base do bico e o bico, 5 carreiras. Aqui eu fiz uma carreira, um ponto bloquinho, uma carreira em ponto alto e já vi fazendo o bico, que inclusive o bico eu fiz diferente também. Por quê? Esse daqui, ó, eu fiz com 2 pontos altos, o picô e mais 2 pontos altos, certo? Pulando 3 pontos altos. Nesse daqui, se eu fizesse com 2, ia ficar muito grosso, porque o barbante 8 é mais grosso. E dessa marca aqui, me parece que essa cor café ela ainda veio mais grossa do que as outras cores. Então, eu fiz com um ponto alto só, ponto picô, ponto alto. Pulando 3 pontos também, tá? Aqui na lateral pulei 3 pontos. E aqui na parte oval pulei só 2 pontos, igual eu mostro lá na aula, tá? Sempre aqui na parte oval tem que pular menos pontos para trabalhar. Então, a diferença foi essa. Esse eu trabalhei com fio 8. Aqui no início eu fiz 4 carreiras no cru, ao invés de 3. Trabalhei com fio 6, só essa carreira, assim, essa cor cru. Se você trabalhar com o fio 8, que provavelmente vai acontecer e que eu indico, talvez você até possa fazer 3 carreiras só. A largura ficou a mesma, ficou com 50 centímetros, a mesma largura desse aqui, tá? Os tapetes menores, eles ficaram com o mesmo tamanho, 50 por 75. 50 por 75. A passadeira, deixa eu pegar o papel aqui. A passadeira, ela ficou com 50 centímetros de largura e com 1,25 de comprimento, tá? Minha cliente pediu com 1,20, eu consegui fazer com 1,25. Deixa eu passar para vocês a medida do square no fio 8
para vocês terem noção e para vocês fazerem do tamanho que vocês acharem necessário, tá? Porque para aumentar o tamanho do tapete, o comprimento, vocês vão aumentar o square. O meu square no fio 8 ficou com 13 centímetros. O meu square no fio 6 tem 10 centímetros, tá? Ó, 10 centímetros, 10,5 para ser mais exata. E aqui eu tenho 13 centímetros, tá? 13 centímetros de square. Então, vocês vão fazer as contas de quantos square vocês vão aumentar para chegar na medida da passadeira que vocês querem, tá? Prestem atenção que aqui, se vocês fizerem a quantidade de carreiras igual eu fiz aqui, aí vocês vão aumentar a quantidade de square para dar o comprimento que vocês querem. Se vocês mexerem aqui na quantidade de carreiras da lateral, né, que consequentemente na parte oval, se vocês fizerem mais carreiras, ele vai ficar maior. Se vocês fizerem menos carreiras, eles vão ficar menor. Mesmo que você aumentar a quantidade de square, se você fizer menos carreiras, ele vai ficar um pouco menor. Então, a medida que eu tô falando pra vocês é o seguinte, se vocês respeitarem a quantidade de carreiras que eu fiz aqui, ficou com, sem contar o square, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Com fio 8, fiquei com 13 carreiras e... Cadê o outro? E no fio 6, eu fiquei com 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Tá? E lembrando que eu troquei, eu inverti. Aqui eu tenho 3 carreiras na cor cru, no outro eu tenho 4. Só que em compensação, aqui eu tenho 5 carreiras, no fio 8 só tenho 3. Tá? Eu falei o peso? Não, vou falar o peso agora. Quanto que eu gastei de barbante? O tapete menor, eu gastei 480 gramas. Lembrando que tem fio 8 vai pesar mais. Gastei 480 gramas em cada um dos pequenos, ele pesou 480 gramas. O grande ficou pesando 790 gramas, 1,25 m por 50, ficou pesando 790 gramas. E esse aqui, que é lá do outro jogo, deixa eu ver se eu acho a medida dele aqui. Ah, tá anotado. Esse aqui que eu fiz no fio 6, que é do jogo de banheiro, ele pesou 374 gramas, tá? Então, esse aqui ele ficou com 100 gramas a mais de peso. Mesmo tamanho, ficou com 100 gramas a mais de peso, tá? Eu usei o barbante B&B. O outro eu não lembro, aí tem que ir lá no vídeo pra ver, porque eu não lembro qual fio que eu usei no outro. Provavelmente foi Euro-Roma, mas não tenho certeza. O que mais que eu tenho que falar pra vocês? Ah, a base. Deixa eu falar as medidas que eu gastei na base, mais ou menos quanto que eu gastei de material. Né? Porque vocês sabem, ó, o total, as 3 peças ficou pesando 1,750 kg, né? As 3 peças. Mas para vocês terem uma ideia de material para separar, o que eu anotei aqui. Anotei aqui, ó. Eu até filmei, né? Falei que eu ia fazer parte por parte para vocês. Mas eu tive que terminar o tapete na casa da minha mãe e acabei que eu não gravei as partes. Mas a base, na base de 3 flores, que é essa daqui, quando eu falo base, são as flores e a parte verde em volta, tá? Ficou pesando 70 gramas. A base com os 3 square, ficou pesando 70 gramas. Cada tapete, né? Esse e aquele. A base da passadeira ficou pesando 160 gramas com 7 square, tá? Ó. Tenho 7 square para dar 1,20, 1,25 m, tá? Aí depois eu gastei
eu gastei do branco, peraí, deixa eu fazer as contas agora. Ah, eu gastei 70 gramas do branco para fazer essas 4 carreiras. Então, 70 gramas. Nesse pequeno, gastei 70 gramas para fazer 4 carreiras. Então, vocês vão fazendo a conta aí. 70 mais 70 e mais 140 para esse. Apesar que não gasta o dobro, gasta menos, mas faz essa conta, tá? Eu anotei que com a base amarela do pequeno, foi para 216 gramas. Então, deixa eu ver se eu fiz a conta. 216 gramas menos a 138 que já tava, eu gastei 80 gramas. Então, eu gastei 80 gramas do amarelo no pequeno. Em cada um, eu gastei 80 gramas de amarelo. Isso nessa carreira, tá, gente? Sem contar as flores, tá? Isso nessa carreira eu gastei 80 gramas. Então, quando vocês forem comprar material, vocês têm que levar em consideração que vocês têm que comprar 70 gramas para esse tapete, mais as flores. Só o square, ele ficou pesando 70 gramas. Então, vocês podem colocar 70, né? 70 mais 70, porque eu não pesei só com a florzinha amarela. Então, vocês podem colocar 70 com 70. Vai sobrar a linha, mas é melhor de sobrar do que faltar. Pesando ele e levando em consideração o que eu tinha anotado, eu cheguei à conclusão que eu preciso separar para fazer outro jogo. Eu preciso 400 gramas do cru, arredondando, tá? 400 gramas do cru, 400 gramas do amarelo. Mas pode colocar umas 500 gramas, viu? Do amarelo, porque o amarelo vai nas flores. 400 gramas do bege. 500 gramas do marrom, porque o marrom, além dele estar na última carreira, que vai gastar mais, ele também tá na flor. Então, eu coloquei 500 gramas do marrom café. E o mesclado, eu coloquei 200 gramas. Só que também não vai gastar isso. Porque se você levar em consideração 70 gramas com 3, dá 7, 7, 14, 280, 300 gramas. Todos os square pro jogo inteiro, eu gastei 300 gramas. E o que eu menos gasto na flor é o verde. Então, eu não vou gastar 200 gramas de verde. Mas você vai comprar um rolo de 200 gramas. Vai ser de 200 ou 400 ou 600, né? Ou 500. Então, você pode comprar o de 200 que dá para as 3 peças. E é isso. Então, no total aqui das linhas que eu separei, dá 1,9 kg. Eu aconselho que você faça o seguinte, igual eu comecei. Pega e faz todos os square. Depois faz todas as carreiras em cru. Depois todas as carreiras em amarelo. Depois todas as carreiras em bege. Todas as carreiras em marrom. Por quê? Vamos supor que você tá fazendo lá e o seu bege não dá. Você tá fazendo com uma sobra e o seu bege não dá. Aí você ou vai comprar outro bege aí pra colocar, ou você vai desmanchar e fazer de novo com um rolo inteiro de bege. Eu comecei desse jeito porque eu tava fazendo com sobras, tá? Só que depois eu não terminei de filmar por camadas, né? Por cores, porque eu não tava aqui em casa. Mas é isso, faz assim que dá certo, tá? Por exemplo, ó, gente. Deixa eu pegar o outro aqui. Eu até confundo os tapetes, porque é difícil saber. Olhando assim, apesar de ser marcas diferentes de barbante, eles são muito parecidos. Aqui o que eu percebi, a maior diferença foi no marrom café. Mas as outras cores, ó, a única diferença que eu vejo é que essa cor aqui é mais brilhante, mas as outras cores, esse aqui é o amarelo ouro da Supremo, tá? Se você colocar, ó, eu nunca usei essa peça, gente, estava guardada. Se você comparar, ó, por exemplo, vou comparar primeiro o bege, ó. Esse aqui é o bege da B&B. E esse bege aqui é de outra marca, eu não me lembro agora, eu acredito que seja Euro Roma. A diferença é mínima, eu tenho 3 beges aqui de marca diferente, a diferença é mínima.
Então, se você não conseguir achar, aí você vê com o seu cliente, fala, olha, não deu, eu tenho uma outra marca, é muito parecido, faz uma amostrinha para comparar e ver o que ela fala, tá? Esse marrom café da Baby, eu acho ele quase preto. Se eu falar que é preto, o cliente acredita. É lógico, se você colocar ele de um lado de uma peça preta, você vai ver a diferença. Mas do jeito que tá aqui, se eu falar para o cliente que é preto, ela acredita. Esse aqui é café de outra marca. Ele é um pouquinho mais puxado pro marrom mesmo, né? Porque é um marrom café. Mas eu não me lembro a marca desse. Mas lá na videoaula eu falo as cores que eu usei e as marcas. Geralmente eu falo. E se eu não falar, também é só perguntar lá no vídeo que eu falo, tá? Porque geralmente eu tenho anotado, que eu não separei aqui pra falar pra vocês. Apesar que também que eu não gosto muito de ficar falando marca não, gente. Eu só falo marca quando eu gosto muito da marca. Eu falo, ó, aí vocês podem comprar, que eu gostei. Aí eu falo, por exemplo, B&B é uma marca que eu gostei. Por enquanto, até hoje, não tive problema com a B&B. Eu achei esse fio muito macio, parece que o fio 8 é mais macio ainda. A única coisa, assim, que eu até comentei com as meninas lá do grupo, é que eu achei ele, como ele é macio, ele no meu piso ele fica um pouquinho escorregadio. O barbante da Euro-Roma escorrega menos, ele é mais firme, né? Só que todas as marcas têm os seus prós e os seus contras, né? Eu acho o barbante da Euro-Roma um pouquinho duro, principalmente se eu for trabalhar com 8. Para eu fazer um jogo grande, um tapete grande, para eu trabalhar com a Euro-Roma, eu acho ele um pouco mais difícil de trabalhar. O da B&B é super macio, gostoso, agradável de trabalhar, mesmo o fio 8. Porém, eu achei que ele escorrega um pouquinho mais do que o Euro-Roma, o Euro-Roma parece que é um pouquinho mais seco. Dá a impressão que o B&B, ele tem um brilho mais bonito, ele é mais macio, tá? E também, deixar uma observação para vocês. Quando vocês forem trabalhar com o fio 8, observem o preço que vocês vão cobrar. Por quê? Geralmente, o rolo do fio 8 e o rolo do fio 6 é o mesmo preço, porque é o mesmo peso. Porém, o fio 8 vem menos, porque você vai estar pagando menos fios, o mesmo preço por menos metragem, tá? O peso é o mesmo, a metragem é menor. Então, tomem cuidado, quando vocês forem trabalhar com fio 8, tem que cobrar mais na peça. Se você quiser assistir a aula completa, também vou deixar o link na descrição, tá? A aula completa do tapete, tá? Porque a aula que eu fiz é do jogo de banheiro. Então, só seguindo a aula do tapete, vocês vão conseguir fazer o jogo de cozinha também. Só seguir as orientações que eu passei aqui nesse vídeo para aumentar, né, a quantidade, o comprimento, vocês precisam aumentar a quantidade de square. Então, quem gostou aí da aulinha, do vídeo, deixa um like para mim. Se inscreva no canal para estar recebendo notificação das aulas, das resenhas, sorteios, lives, tudo que acontecer aqui no canal, tá? Clica no sininho, aí tem a opção de clicar no sininho para receber todas as notificações. Tem que clicar nesse sininho, tá, gente, para estar recebendo, senão você se inscreve no canal à toa e não vai receber nada. Tem que estar clicando no sininho para receber notificação. Então é isso, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa nos comentários que eu respondo, tá? E se precisar, se for necessário, eu gravo um vídeo tirando aí alguma dúvida. Beleza? Eu gravo um vídeo tirando alguma dúvida, tá? Então, até a próxima. Tchauzinho!